Salve, salve, morceguetes e morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego, mais um dia onde a gente vai estar passando pela leitura e discussão do livro Pedagogia do Movimento Sem Terra, livro da Roseli Salete Caldarte, né, disponibilizado aí no nosso Drive. E aproveitar para falar um pouco sobre isso. A gente está tendo uma atualização de link do Drive, eu postei agora há pouco no Insta, inclusive fiquei sabendo agora há pouco, né, que os nossos PDFs, roteiros, livros, tudo, foi tudo retirado do Mega, apesar de ainda estar nossa pasta lá, tá, as pastas que a gente fez das leituras, elas estão sem os arquivos dentro. Vou começar a criar uma outra pasta, na esperança de que essa ainda volte, porque tem coisa pra caramba, coisa que inclusive eu não tenho mais, vou ter que ir atrás, mas enfim, mas dá um jeito, né? Pelo menos os principais estarão lá. Então, é isso, né? É por isso que a gente pede o apoio de vocês, né? Porque tem trampos e tem retrampos e tem trampos que tem que ser atualizados e tudo. E tudo isso a gente só consegue com o apoio de vocês aqui na Caverna do Morcego, seja pelo nosso apoio coletivo, seja pelo nosso Pix, né? Então, apoia.se/cavernamorcego ou podcastmorcego@gmail.com. Vai estar passando aqui embaixo da tela o episódio todo, mas também está na descrição. Eu sou Marcos Morcego, comunicador político da Caverna do Morcego, e, enfim, a gente tem aí, além dessa live, a gente está tendo episódios sobre lei de drogas, abolicionismo penal e violência policial, aqui no YouTube também, e lá no nosso podcast a gente está trabalhando com José Carlos Mariátegui, a gente teve um vídeo novo importantíssimo lá no nosso podcast sobre o Mariátegui e o socialismo indo-americano, então não deixa de aproveitar, tá? Além disso, tem aí Jornal da Clio, Revista Clio Operária, Editora Terra Sem Amos, cupom de desconto na autonomia literária, hashtag Morcego na Autonomia, que te dá 20% de desconto, tudo na descrição, e a nossa mais nova editora, Abertura Editorial, beleza? Então segue nas redes sociais para ficar atento com tudo, né? Por exemplo, lá eu já postei essa coisa do Drive, enfim, ainda não sei muito bem o que eu vou fazer a partir disso, mas tudo bem, vai dar certo. Vou trazer aqui para a tela então para vocês o nosso livrinho, lembrando, né, eu sempre recomendo que comprem o livro, mas também a gente traz aqui o PDF, para quem não pode ler, um PDF que é disponibilizado pela própria editora Expressão Popular, tá? E vocês vão ver, tá até lá em cima lá do Pedagogia do Movimento Sem Terra, porque eu tive que criar outra pasta que eu vou mandar o link aí na descrição ao final de tudo, tá? A gente tá na 295, que aqui vai ser a 296. Então, beleza, eu vou pro debate, a gente tem bastante coisa para ler e a gente vai desenvolvendo, voltando em questões conforme a gente for lendo, inclusive em questões que a gente já vinha trabalhando aí no último episódio. A ocupação da escola na formação do sem terra. É sobre isso que a gente vai trabalhar aqui. O sentido fundamental da ocupação da escola, nesta perspectiva de análise, está em sua participação na trajetória que desenhou a configuração atual do sem terra do MST. E isso através de dois aspectos que me parecem especialmente importantes. O primeiro diz respeito... Eu sabia que tinha alguma coisa que estava ruim aqui. A emergência de novos sujeitos, ou novos estratos, dentro da constituição do sujeito social sem terra. Então, um dos aspectos, né, o primeiro que diz respeito para a autora, é justamente a constituição do que é o sujeito sem terra e a mudança que acontece dentro disso. O segundo aspecto refere-se a novos elementos ou traços que passam a configurar o jeito de ser desse sujeito em relação aos novos sujeitos. Quero destacar especialmente dois aqui. As professoras e as crianças sem terra, que, além de emergirem como novos personagens no cenário da luta pela reforma e pela reforma agrária no Brasil, passam a participar com seus traços de identidade específica, e aí a gente está falando de gênero, ciclo etário, tipo de ação e de atividade em que se envolvem, estilos ou jeitos de participar do movimento. Da constituição da identidade sem terra como um movimento, como um todo. Perdão. Os sem terra do MST são hoje também as crianças e os adolescentes dos acampamentos e assentamentos. São também as professoras e todos os educadores que atuam vinculados ao movimento. Essa é uma análise que possivelmente também caberia ser feita em relação a outras dimensões de atuação do MST, mas é preciso reconhecer que talvez nem todas tragam à cena da luta pela terra personagens tão inusitados como a ocupação da escola traz. Ao mesmo tempo, então, há a emergência de novos traços da identidade do sem terra do MST. Destaco novamente dois. O sem terra como sujeitos que estudam, no sentido de que estudar passou a ser uma ação incorporada às características ou aos princípios do sem terra que militam no MST, né? E aí é engraçado, né? Porque o mestre Joelson destaca isso, ele vem do MST, né? Dessa importância do estudo, mas é uma importância de algo que a gente vê dentro de toda a luta socialista, né? De toda a trajetória e história de luta.
e o sem terra como sujeitos de sua pedagogia, ou seja, como uma coletividade que já se sabe detentora de uma experiência de vida fortemente educativa e que busca intencionalmente trabalhá-la na formação das novas gerações, seja na escola ou em outros tantos lugares em que a educação pode acontecer, no movimento ou fora dele. E então a gente traz um primeiro apanhado que a autora traz, que é só para destacar esses dois elementos duplos, né? Primeiro, o sujeito sem terra enquanto professores e crianças. E o segundo ponto, que também é sobre dois pontos, é que, por um lado, sim, o sem terra estuda, mas por outro, o sem terra produz sua própria pedagogia, da própria experiência de vida, fortemente educativa, né, a partir da formação e da educação. E aí a gente entra sobre a emergência de novos sujeitos, justamente para falar sobre as professoras e as crianças sem terra. A gente vai tentar falar sobre tudo, mas vocês veem, né? Às vezes não dá, às vezes a gente fala mais do que deveria, enfim. Não, vamos ver como que vai ser aqui. Já vimos antes como as professoras entraram na história do MST, como esposas dos trabalhadores rurais sem terra que criaram o movimento, trazendo para dentro da luta pela terra sua preocupação de ofício. Iniciamos este trabalho porque somos professores e achamos importante a questão da educação. E aí, para quem quiser, tá aí a referência embaixo, que é Maria Salete Campigoto. A Maria Salete, deixa eu até confirmar se ela é uma das pessoas... Senti a presença de Salete, mas é de Iraci Salete. Eu não sei se é tudo família, porque ela é Roseli Salete Caldarte, né? Da mesma forma que foram personagens importantes na pressão para que o MST passasse a lutar por escolas, também continuam ensinando até hoje na pressão para que a educação tenha mais espaço na agenda do Sem Terra, deixando de ser o último ponto da pauta. Aquele que já é considerado importante para entrar nas reuniões das instâncias, mas que sempre pode ficar para a reunião seguinte, quando o tempo é curto para tantas questões e encaminhamentos de luta e da organização como um todo. E aí tem toda uma nota de rodapé sobre esse debate aí, para quem quiser se aprofundar. Tá? Também continuam em cena para serem duramente criticadas, quando as escolas não correspondem às expectativas das famílias sem terra. Elas ensinam bem, mas não ensinam que nem o pessoal do movimento, como deve ser a educação do assentamento. Elas só dão aulas. Às vezes o pessoal chama para reunião, mas elas não vão. E aí é um depoimento extraído. No começo de sua história, o MST repetiu a tradição de que a educação é coisa de mulher e de professora, reproduzindo relações de poder muito semelhantes àquelas que se estabelecem na sociedade em torno de ambas. A educação e a escola podiam até ser suficientemente importantes para entrar na luta, ainda que pela pressão maior da sensibilidade feminina, ou para ser comentário crítico de alguns intervalos de reuniões. Mas não tinham a importância necessária para tornar-se uma questão que se ocupassem as lideranças ou os homens sem terra. Aos poucos, no entanto, o mesmo processo histórico que foi abrindo espaço da agenda do movimento para as questões de educação, foi também constituindo seus personagens como sujeitos, não só das tarefas do setor de educação, mas do conjunto do MST. E foi, inclusive, um avanço que aconteceu em várias lutas, né? Na luta indígena, na luta negra, e um avanço que não acontece só... porque... não, mas fruto de muita luta, de muitas experiências, e de uma tradição histórico-cultural de luta, histórico-social de luta, que também se preocupa em investigar como essas tretas se deram antes, né? Então essas coisas aqui se unem para a gente pensar o que está sendo feito agora. Nesse sentido, uso aqui a expressão professora sem terra para me referir a uma identidade construída nessa trajetória em que o MST foi ocupando e se ocupando da escola. As professoras sem terra, de que trato não tão simplesmente as professoras que atuam nas escolas de assentamento ou acampamento, não basta sê-lo para ter essa identidade. E aí tem o cotidiano pedagógico de professores e professoras em uma escola de assentamento do MST, que faz uma análise sobre isso da Isabela Camini. Mas eu gostaria de destacar um pouco disso, né? Que a identidade, principalmente mais recentemente, ela é pautada a partir de que é o lugar do qual você fala e é o lugar do qual você se identifica, essa é a sua essência. Quando a Roseli faz essa operação simples de olhar e falar, não é só as professoras e professores que atuam em escolas de acampamento ou assentamento que são sem terra, ela está dando essa amplitude para o que é a identidade, né? Isso que ela já vinha fazendo com a identidade sem terra. As professoras sem terra de que trato não são, também não são as professoras camponesas que dividem seu dia entre o magistério e o trabalho da roça. Tampouco são as mulheres que militam no setor de educação do MST. Não basta ser mulher e trabalhar com educação para ter identidade de professora sem terra.
ela pode ser tudo isso, mas não é apenas isso. Então a gente está entrando numa definição de categoria e eu diria até em certo ponto de definição de setor de classe, né? A história da educação escolar no MST acabou transformando as professoras de ofício em uma identidade coletiva específica que vai além desse ofício, mas não abandona. Professora Sem Terra é o nome dado que pode ser dado a personagens do MST que combinam em si três componentes identitários diferenciados, cuja síntese é que acaba sendo a novidade na conformação histórica do sujeito sem terra. Então, reparem que ela pega e olha e fala, a gente tem essa definição aqui geralzona, beleza, legal, 1000 grau da hora, mas, porém, contudo, entretanto, quando a gente pega essas três definições e junta, a gente consegue dar essa amplitude, né? Então, o primeiro componente é a condição de mulher e toda a rede de significados que se envolve do ponto de vista humano, social, político e histórico. Ou seja, a gente está fazendo uma marcação de que a gente está falando sobre o que é ser mulher, o que é a condição de mulher, dentro da sociedade capitalista, e aí, da perspectiva do MST, dentro de uma luta anticapitalista, né? O segundo é o ofício de educadora ou educador, e a sua preocupação específica com a dimensão pedagógica das ações que desenvolve, seja com seus alunos, seus filhos ou qualquer ser humano com que se relacione. Reparem que aqui a gente já tem também outras coisas que se constituem, né? A educação, para além da educação, ela não é só alunos, ela é também filhos e ela é também qualquer ser humano com que se relacione. E o terceiro componente dessa identidade é a sua participação na luta pela terra, não necessariamente no sentido de trabalhar na educação do MST, mas de trabalhar na organicidade do MST, que produz novos sentidos, tanto para a condição de mulher quanto para o ofício de educador. Daí que eu coloquei, né, de primeiro, uma análise histórica na sociedade capitalista, de quem é esse sujeito mulher, e por outro, o que é uma condição de mulher dentro da organicidade do MST na luta pela terra com vislumbre para o socialismo, né? A emergência das professoras sem terra traz novos traços para a identidade do movimento, assim como para a identidade de educadora ou do educador. No movimento, é possível perceber pelo menos dois traços importantes produzidos pela inclusão deste novo sujeito. Vamos lá, vamos falar sobre esses dois traços então, só estou grifando aqui. Isso. O primeiro deles tem a ver com os desdobramentos da trajetória da construção dessa professora, que foi da ampliação significativa da participação das mulheres como mulheres do MST. Em um primeiro momento, o predomínio quantitativo de mulheres na realização de tarefas do setor da educação permitiu que a sua participação acontecesse sem que precisassem negar sua identidade de gênero para assumir posições de liderança. Participam como mulheres, quer dizer, com seu estilo próprio, com seus filhos rituais que seu cuidado em público implica, com suas preocupações mais específicas, com seus temas, com sua mística expressa mais fortemente em gesto e arte, com sua sensibilidade maior para determinadas questões, sua sensibilidade, sensualidade, seu jeito feminino de ser. E aí volta a dizer, né, isso faz sentido se a gente olha para a concepção da mulher do ponto de vista humano, social, político, histórico e para onde a gente está, né? Porque em essência não existe isso. Mas dentro do capitalismo, existe. À medida que vai aumentando a presença masculina no setor, por sua vez, se desenvolve um outro tipo de relação, porque educação ser coisa de mulher já não é mais uma expressão pejorativa, mas sim o reconhecimento de um trabalho que pode até continuar entrando como último ponto de pauta, mas que já tem um lugar conquistado na dinâmica da atuação social do movimento e na própria relação que o MST tem com a sociedade. Ou seja, ainda que, e aí a gente vai olhar, né, dirigências e bases, o machismo permaneça, até porque a gente está falando de um MST que vive na contradição, né? Está dentro do sistema capitalista tentando se rebelar contra ele, assim como vários outros partidos e movimentos, enfim. Então são elementos, sim, contraditórios, mas que são elementos que a própria dinâmica social empurra. Então, por mais que, sim, ainda haja machismo, a gente tem um movimento que, na luta pela terra, ele é incapaz de ignorar isso na prática. E quando ele ignora, geralmente acontecem muitos erros e grotescos erros, né? Porque é justamente, eu acho que aí é onde a gente chega, né, de que pensar o socialismo naquela terminologia da Rosa, né? Um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente livres e totalmente diferentes, ou humanamente diferentes e totalmente livres, e a prática sendo o critério da verdade, mostra que, se a gente acredita, então, que a gente precisa lutar por terra e pelo socialismo, a gente precisa bater nisso. Essas coisas não conseguem acontecer de forma separada. Então chega o tempo no movimento em que a educação passa a ser também coisa de homem, coisa de sem terra.
Porque, afinal, a educação é coisa de gente. Homens e mulheres, crianças e jovens, adultos ou idosos. Ou seja, é assumida como uma questão social que diz respeito ao conjunto da organização. Nesse processo, abre-se, então, um espaço diferente para a participação das mulheres no conjunto das frentes de ação do movimento, que vai além da presença, porque incorpora o jeito, permitindo novas sínteses. Não se trata de uma decorrência necessária, mas pelo menos isso já se constituiu como possibilidade. Um exemplo de cultura material desse processo são as cirandas infantis no MST. Eu gosto do termo, sempre falo isso, da Teia dos Povos, de terreiro lúdico. Eu acho que capta um pouco mais, né, por onde eu olho as coisas, mas praticamente as duas são lindas e maravilhosas, né? Talvez elas sejam hoje o símbolo mais forte de um novo jeito do movimento olhar para a participação da mulher. Foram criadas no âmbito do setor da educação, mas, aos poucos, vão se consolidando como traço cultural que marca a forma de participação das mulheres no trabalho de assentamento, nas atividades de formação e nos eventos estaduais e nacionais do movimento. E os educadores da infância, que também já são os homens, trazem agora seu jeito, seus temas, seus afetos, sua sensualidade, sua identidade masculina de educador e de sem terra, permitindo um novo tipo de diálogo e uma nova síntese. E ó, aqui, ó, eu até grifei essa parte, e que é uma parte que eu não tinha me ligado, né? Mas que ela não traz a questão da sensualidade a partir de uma questão de feminilidade exclusivamente, né? Mas de uma sensualidade humana, de afeto, realmente, de carinho, né? Não é a sensualidade no sentido que a gente está acostumado no mais 18, diga-se de passagem. Mas é uma coisa interessante, né? Porque a ciranda infantil, só para explicar um pouco, já que a Roseli não explica nesse livro, né? Até porque não é o objetivo do livro. Vocês gostaram da camiseta do Japão? Eu ganhei da companheira Ju. Que uma coisa que marca muito esse ponto da ciranda infantil é justamente que você vai criar espaços para educação, formação e brincadeiras para as crianças. Isso vai permitir com que os homens que pensam em educação estejam ali, e não só eles, né? A ideia também, como eu penso, se a ideia é criar um novo tipo de educação, é que esse passo tenha que ser dado autonomamente, né? Não é só tarefa cuidar das crianças, mas cuidar das crianças é a responsabilidade com o futuro. É a responsabilidade com o que está sendo construído, é a responsabilidade com as histórias que vieram antes, inclusive, né? Então, a responsabilidade que ela é coletiva, efetivamente coletivo. Até porque é isso, né? Nós é gente. Todo mundo faz merda. Mas sempre tem aquela pessoa que você fala, caralho, hoje ela segurou, hoje eu segurei, hoje tá pensando. Mesma coisa, cara, é importante, é da hora. E isso permite com que, principalmente, pessoas com útero e que tiveram filhos, né, consigam participar de outras atividades sem ter na criança sendo utilizada como um empecilho, e óbvio, né? Tem certos espaços, certos momentos onde a gente vai colocando cada pessoa em seu lugar para compor todo o cenário, né? A gente não deixa tudo, vai lá. Então, até porque existem certas complexidades em certos lugares que não permitem isso, pelo menos em certos momentos, né? Então é um pouco desse processo. Mas tem um processo que faz parte do que é a pedagogia do Movimento Sem Terra, que é uma pedagogia que se dá fora da escola. Ela pode acontecer também dentro da escola. Mas se ela só acontece na escola, não é pedagogia do Movimento Sem Terra. E o segundo traço, trazendo novamente aqui para a tela, se refere ao fortalecimento do jeito pedagógico de olhar ou de conduzir a participação do Sem Terra no movimento. Quem é educador costuma ter a preocupação com a formação das pessoas em todas as ações de que participe, assumindo uma postura mais tolerante e persistente diante do processo de formação dos novos militantes, ainda que isso possa implicar, em determinados momentos, que as tarefas sejam realizadas de modo menos eficiente e mais demorado do que o tempo acelerado que a luta política às vezes exige. E aí vem outro ponto crucial, que é o ponto da pedagogia. A pedagogia, ela é processo. A pedagogia não é tarefa. A pedagogia não é faz e acabou, pensou, aprendeu. Não é porque viu que aprendeu, não é porque fez que aprendeu. A pedagogia é um processo muito mais complexo e contínuo do que isso. E é um pouco disso que, por isso que a gente vai puxar da escola para além da escola, né? Por isso que a gente vai pensar em ocupar a escola, mas também se ocupar da escola. Novamente, a possibilidade permanente das novas sínteses dá o tempero da formação do Sem Terra. A lógica da luta política empurra, coloca contra a parede, faz a pessoa reagir e aprender na marra. A lógica da pedagogia acompanha o aprendizado, ameniza o impacto, pressiona e aconchega ao mesmo tempo. Separadas, não seriam capazes de sustentar uma luta como esta, de vida por um fio e de vida inteira. Então, sim, por um lado, a lógica da política ela vem descontrolada. E a lógica pedagógica é justamente como você diminui a velocidade disso
pum, consegue sair com a galera e pum, e pega por trás e volta e muda a lógica política. Gostaram, né? Deu pra ensinar. Eu imaginei um trem vindo, aí alguém freando o trem, aí todo mundo consegue sair da frente, aí volta pra trás, aí segura o trem e aí joga o trem, sei lá, na Casa Branca. De outra parte, a identidade sem terra transforma o jeito de ser da educadora. Ao mesmo tempo que revaloriza sua atuação social, coloca novos parâmetros para que reflita sobre ela. Não se trata de educar segundo seus objetivos e percepções individuais, por vezes isoladas de seu próprio tempo e espaço de ação. Trata-se de colocar o seu ofício a serviço de uma causa social, de um projeto humano e histórico. O que, né, novamente, o que eu estava falando aí, inclusive. O que produz novos significados, mas também novas exigências para seu trabalho e sua formação. Nesse sentido, a própria trajetória histórica que produziu a identidade das professoras sem terra, aos poucos, a desdobra em novos personagens da mesma cena. Elas são as professoras e os professores do assentamento ou acampamento. São também as educadoras e os educadores do MST, de crianças, jovens e de adultos. São ainda as educadoras e os educadores da reforma agrária, como foram batizados no Enera. E eu diria mais, né? Eu acho que existe um processo pedagógico cotidiano, do dia a dia, de vinculação, que é o que eu chamo de marxismo favelado, quando eu penso para as quebradas, que é um processo que ele está para muito além de projetos específicos, mas é o papel do cientista social, é o papel do sociólogo, é por isso que a gente vai implodir a sociologia e levar a sociologia para a base dos movimentos, é por isso que as bases do movimento que produzem sociologia, porque estão o tempo todo pensando nessa educação de uma forma contínua, queiram ou não queiram, saibam ou não saibam. Seja com um nome ou com outro, seja no feminino ou no masculino, no gênero neutro, atuando na escola ou fora da escola, sua identidade já faz parte do sujeito chamado sem terra e do cotidiano do próprio MST. Fundamental, né? Se as professoras entraram nessa história como esposas, as crianças entraram nelas como filhos e filhas das famílias que fizeram e fazem o MST até hoje. Para uma parte da opinião pública, sempre foram vistas como objeto de manipulação ou de estudo do movimento, e, portanto, como estando fora do lugar quando participam das ações diretas da luta pela terra e pela reforma agrária junto com seus pais e irmãos. Garanto que essas pessoas nunca conheceram uma sem terrinha, né? Inclusive, salve aí pros e para sem terrinhas que passaram e passam na minha vida aí, né? Enfim, me preocupado muito, né, com essa pauta quando eu olho para criançada da minha quebrada mesmo, né? Criançada da minha rua. E quando eu olho as sem terrinhas e os sem terrinhas, quando eu troco ideia, quando eu ouço, quando eu vejo o dia a dia, eu olho e falo, caralho, é isso que eu queria pra minha galera. Para outra parte da sociedade, ao contrário, vêm sendo vistas como curiosidade e admiração, à medida que assumem uma posição de maior destaque e autonomia em algumas das ações e dimensões do MST. E é muito louco, né? As crianças indígenas, as crianças sem terrinha, é mil grau, o bagulho é louco. De qualquer modo, já há algum tempo as crianças estão sendo notadas como parte dinâmica e do projeto do movimento. E a educação tem sido identificada como o espaço mais próprio da sua emergência como sujeitos. Olhando para o MST, na perspectiva de identificar o lugar ocupado pelas crianças em sua trajetória, é possível perceber pelo menos 3 configurações distintas desse lugar, que também atravessam e marcam os momentos de formação do Sem Terra do MST. Então agora a gente vai olhar sobre o que foi o olhar sobre as crianças. O primeiro lugar ocupado pelas crianças foi como testemunhas. E aí ela utiliza a expressão de José de Souza Martins, um dos grandes estudiosos da questão da luta pela terra, né? Na pesquisa que relata no texto Regimar e seus amigos, a criança na luta pela terra e pela vida, que é sobre o massacre dos inocentes, publicado em 91, tá? Da luta de suas famílias, ou seja, estavam lá e acompanhavam, sofriam o desenrolar dos fatos de cada ocupação, de cada assentamento, no colo de suas mães, agarradas às suas mãos, ou ainda dentro de suas barrigas. Em um primeiro momento não tinham destaque na cena ou no enredo da ação, a menos que algumas dissociações infantis espontâneas causassem espanto ou fossem notados por algum observador mais atento. Pela sua própria condição de crianças, seu testemunho jamais conseguiria ser passivo. Forte, né? E aí ela cita um depoimento do Frei Sérgio Gorém, em 98, para integrar o texto Crianças em Movimento na coleção Fazenda da Escola, tá? E é uma citação grande, eu vou ler ela inteira. Era o ano de 81, no mês de julho, e o acampamento da encruzilhada natalina em Ronda Alta passava por seu momento mais dramático. Estava cercado pelo Exército Nacional e pela Polícia Federal, a mando do presidente ditador João Batista Figueiredo. Comandava a operação no local o coronel Sebastião Rodrigues de Moura, o temido coronel Curió. Tudo que viu ao redor foi desilusão, insegurança e desespero.
Caminhei por todo o acampamento, rodeado por agentes da Polícia Federal, sem poder conversar com ninguém. Tentei trocar algum olhar de encorajamento com algumas lideranças que via pelo caminho, mas naquela mesma altura eu mesmo já considerava aquela uma batalha perdida. Meu coração estava aflitamente perturbada. Naquelas condições não havia resistência possível. Foi quando me chamou a atenção uma criança de uns 4 anos sentada em cima de um tronco da árvore, na beira da estrada, quase ao centro do acampamento, parecendo alheia a tudo que ali se passava, sem se importar com o aparato militar que a rodeava. Cantava a plenos pulmões a música ainda do sem terra naquela época. A grande esperança. Parei tomado de emoção ouvindo aquela voz infantil rompendo o silêncio imposto pela ditadura militar e pelas elites aos camponeses pobres que estavam ousando levantar sua cabeça e dizer, através de sua voz, a classe Locélia e a classe Opelália ansiosa espela a reforma agrária. A classe roceira e operária ansiosa espera a reforma agrária. Cantava a vozinha inocente, acordando em mim a coragem amortecida. Naquele momento, vi-me tomado de uma súbita certeza. Esse povo vai resistir e vai vencer. Eu tô arrepiado pra cacete agora. Pela simples razão de que só assim haveria um futuro para aquela criança e a multidão de outras que se acotovelavam, sofriam e brincavam pelos barracos daquele acampamento. E assim se deu. A criança venceu e o coronel, que hoje é cinza na história, e elas continuam por aí pelos acampamentos, no sem terra, com seus olhinhos brilhantes, com sua gazarra alegre, com sua perturbadora felicidade brotando no meio da miséria, com sua esperança sempre viva, com sua vivacidade esperta, instigando a consciência dos que têm coragem de se deparar com elas. Então, a criança como um centro, e aí eu ouso dizer assim, tá? Mas um centro praticamente espiritual da luta sem terra. E por isso que talvez eu prefira terreiro lúdico do que... embora todo terreiro seja lúdico, enfim. Não todo, né? Mas, enfim. Fica aí a pensar. O segundo lugar ocupado pelas crianças, agora já denominadas crianças acampadas ou crianças assentadas, sem terrinhas, foi exatamente o que se desdobrou dessa presença notada e se configurou como uma presença que exige atenção específica. Tanto porque as crianças começaram a requerer um atendimento pedagógico próprio, que, como vimos antes, deu início ao processo de inclusão da luta por escola na luta pela terra, como porque demonstraram ser capazes de realizar algumas missões especiais no processo da luta. Novamente, um testemunho de época pode ser mais ilustrativo do que qualquer descrição mais demorada. Acampamento de Tupanciretã, Rio Grande do Sul, em 25 de agosto de 88, cercado por um batalhão de policiais. O acampamento estava em baixa, sem alternativas de negociação com o Estado. Nesse dia de manhã, a irmã Elda Broilo que tá falando, tá? Nesse dia de manhã, eu estava rezando no barraco e me veio uma iluminação. Que tal fazer uma homenagem aos soldados por seu dia com todas as nossas mais de 500 crianças? Sentamos com a direção do acampamento e decidimos articular a imprensa e comunicar ao comandante sobre a homenagem. Junto com os professores, formulamos frases significativas e ensaiamos as crianças para dizê-las. Carregariam uma faixa de saudação e cada criança entregaria um ramo verde aos soldados. Numa marcha silenciosa, acompanhada pela TV, as crianças chegaram ao local, proclamaram as fases, cantaram parabéns, entregaram a faixa e os ramos verdes com um beijo aos policiais. A este gesto, nenhum policial resistiu. Todos choraram. O comandante pediu ao subtenente que agradecesse. Terminada a homenagem, as crianças, saltando como cabritos, voltaram ao acampamento felizes e vitoriosas, contando tudo o que havia acontecido em sua primeira ação-missão. Eu esqueci de descer aqui, peço perdão, gente. Eu acho que tem uma coisa que é interessante, né? Existe uma fita que é, historicamente e praticamente, a atuação fascista da polícia enquanto estrutura, enquanto instituição. Existem, por outro lado, momentos em que certas táticas funcionam. Se você tem 500 crianças, coloca ela para cantar, falar a frase, dá umas flores para a polícia. Se a polícia quisesse começar a bater e matar todo mundo, ela ia ter que começar pelas 500 crianças. Dentro dos regimes que a gente tem aqui, não lembro de algo que envolvesse 500 crianças e tal, embora a gente saiba que quando você entra numa favela para matar, é um pouco disso, né? Mas enfim, só para, né, dar olhar com a perspectiva dos olhares do que estava acontecendo. Dito tudo isso, e eu preciso reafirmar isso, eu acho que é importante, né, para não deixar isso aqui passar em branco. Acabe 1312.
A gente quer o fim da polícia. Não só o fim da polícia militar, não só o fim da GCM, não só o fim da polícia civil, não só o fim da polícia rodoviária federal, não só o fim da polícia federal. A gente quer o fim das polícias. Isso não só para o Brasil, é para o mundo todo. Tá? Beleza? A gente vai partir disso daí. Eu gosto de deixar afirmado. Logo, a participação das crianças nas ações da luta pela terra passou a ter como referência a escola, seja em seu embrião nas atividades formais dos primeiros acampamentos, seja depois nos assentamentos em que o processo de ocupação da escola já havia sido desencadeado. De modo geral, eram e são as professoras as encarregadas de preparar as crianças para essas suas participações especiais nos atos importantes na história do MST. Foi assim na resposta das crianças ao Coronel Curió, na Encruzilhada Natalino, em 81. Foi também assim em 86, quando um grupo de crianças acampadas na Fazenda Anoni, no Rio Grande do Sul, assumiu a tarefa de passar de escola em escola da capital do estado para explicar para outras crianças o que era a reforma agrária e quais as razões de sua participação na luta. A gente precisa, novamente, das crianças nesse ponto. E, novamente, foi assim na participação das crianças e de sua escola itinerante na Marcha pelo Brasil de 98. Em um momento ou outro, foram aulas práticas de mobilização, organização, análise de conjuntura, cálculo de possibilidades, expressões diversas de linguagem e compreensão precisa da geografia de cada ato. O terceiro lugar é o que está sendo construído ou conquistado pelas crianças sem terra ou pelo sem terrinha, como passaram a ser chamadas mais recentemente nos últimos 2 ou 3 anos. E que os identifica como sujeitos sem terra e parte efetiva da dinâmica do MST. Ah, o sem terrinha. Então, agora eles se tornam sem terrinha. Entendi, Roseli. Peço desculpas. Agora eu tô entendendo. Ó, como é bom reler o livro. Cadê? Primeiro momento. O primeiro momento, então, é professoras e crianças sendo sujeitos sem terra. Depois, é crianças acampadas ou crianças assentadas. Ainda bem que a página tá marcada, né, minha gente? E por último, então, vem aí criança sem terra ou sem terrinha, que é o que eu gosto. Né? Que aí isso foi dado a partir de 97, sem terrinha, e que os identifica como sujeitos sem terras e parte efetiva da dinâmica do MST. A partir da conquista da escola, como seu espaço específico de realização de tarefas próprias durante as ações do movimento, as crianças começaram a entrar em cena como personagens que criam seus próprios espetáculos, exigindo seus direitos também como integrantes desse movimento e dessa organização social que vem produzindo sua identidade específica. Tá? Então, aqui é sobre o sem terrinha. É nessa condição de sujeitos que algumas delas passam a pressionar seus professores por uma escola que tenha mais a ver com a sua vida, onde possam cantar as canções do movimento, hastear a bandeira vermelha e homenagear os sem terra mortos em algumas ações de violência, ou onde lhes convoquem a participar dos trabalhos e das decisões sobre o funcionamento de sua escola, né? Isso é interessante, porque a gente está vendo um processo de militarização da escola que ele vai para além da alienação, né? Eu estava discutindo isso, conversando sobre a questão policial, né? Que eu enxergo que por um lado, existe o trabalho alienado, e por outro, existe um trabalho que ele é ideologizado, e não que a alienação seja também ideologia, né? Mas ideologizado como servidores do capital. Essa ideologia, ela tá em vários ramos. Em alguns segmentos, como por exemplo, da profissão policial, da profissão do exército, isso é muito mais forte. E isso tem como base a própria construção da polícia e a própria construção do Estado capitalista que vem do colonialismo, que é antinegro, anti-indígena, anti-mulher, anti qualquer minoria social, por assim colocada, dentro das contradições do capitalismo que tem, então elas estão aí evidentes para a gente desde o colonialismo, mas também em defesa da propriedade privada, que é o regulamento número 1 de garantia da continuidade do sistema capitalista. Enquanto houver um grupo que fundamenta e protege a propriedade privada, esse grupo nunca vai ser nosso aliado. Às vezes, em certos momentos, beleza, da hora, legal. Mas enquanto grupo social, não. A militarização da escola, ela vai para além do emburrecimento da formação de trabalhadores precarizados. Ela vai para formar crianças para defender a porra da propriedade privada. Esse é o bagulho. É um sentido educacional. E aí você olha e você fala, pô, então vamos defender a democracia burguesa. Só que a gente vai voltar para o modelo alienado. E não é isso. A gente tem que pautar a construção da pedagogia socialista, da pedagogia sem terra, do marxismo favelado. Tá ligado? E eu nem sei se chama assim, da educação indígena
aldeada, vamos colocar assim, embora, né, tenha a questão urbana, só que a gente entra no marxismo favelado, pode vir pro mesmo bonde, só para, né, dar essas dimensões diferentes, né, enfim, embora o marxismo favelado também vá pro quilombo, a gente pode pensar em quilombo indígena, a gente pode ir para vários caminhos, tem vários caminhos que dá para ir, entendeu? O bagulho pouco importa o conceito, foda-se essa merda, foda-se. O ponto é o seguinte, a gente não quer essa porra de educação e a gente não pode aceitar essa porra de educação que está sendo entregue pra gente, ponto. Eu fico. Essa frase aqui já me alivia. Beleza, lembrei onde eu tô. É assim também que surpreendem autoridades e lideranças do próprio movimento quando sua desenvoltura nas negociações vai bem para além das ações ensaiadas de outros tempos. Queria pedir que vocês, por favor, olhem com carinho essa pauta de reivindicações que nós em Terrinha trouxemos hoje aqui para o MEC. Disse a menina Joelma, desconcertando o clima formal de uma audiência realizada em Brasília no mês de março de 99. E aí foi o concurso de redações e desenhos do Sem Terrinha, o Brasil que Queremos, né? É muito legal que essas medidas feitas pelo MST enquanto movimento com as crianças sem terrinha traz uma projeção nacional das crianças, né? Isso é muito lindo, velho. Foda. E fez isso logo depois de outra criança ter roubado a cena em uma audiência anterior, dessa vez com o chefe do gabinete do presidente da República. Irislane, a sem terrinha de Goiás, que foi escolhida como mestre de cerimônia, não teve dúvida, mas teve bastante tranquilidade para interromper o representante do governo que tentava antecipar o final da audiência. Desculpe, mas ainda temos um representante do movimento para falar. Para fazer uso da palavra, chama a companheira da direção nacional do MST. Mas eu acho que também tem um outro aspecto, eu tô quase chorando nisso, que aí aqui é um papo muito sério com as minhas e os meus que acompanham a Caverna do Morcego. Que é a coragem sem terrinha, a forma de aprender sem terrinha, a forma de ensinar sem terrinha, é algo que a gente não pode perder. A gente não pode entender que depois que a gente deixa de ser sem terrinha, depois que a gente deixa de ser criança, depois que a gente passa pela nossa adolescência, pela nossa juventude, o que vai formar a gente é a porra da universidade, é o estudo formal, Não! Caralho, se a gente forma sem terrinha, e se os terrinha sem terrinha estão desse jeito, essa formação aqui é pica. E quando eu brinquei, né, todo terreiro não é lúdico, não é no sentido necessariamente engraçado ou divertido, mas é no sentido de que as coisas elas não correm do jeito padronizado pelo pensamento cristão, pelo pensamento ocidental. É isso que Ciranda traz já no seu nome, saca? E não é só sobre, ao invés de a gente fazer as coisas sentadas, a gente vai fazer a coisa em roda. O movimento das coisas tem que ser em roda. Isso vai para muito além do material. Assim como na Ciranda, né? Mas também vai para muito além de como a gente é ensinado a aprender, principalmente depois de mais velhos, desgarrando de tudo que ajudou a gente a se formar, né? Isso faz parte, inclusive, do projeto de alienação. Enfim, né? A gente volta para outro dia a gente volta para falar da universidade, tá? Outro dia. A gente vai chegar lá, né, Roseli? A gente vai chegar lá, se pá. É nessa condição também que começamos a organizar para reivindicar seus direitos ou fazer negociações em sua própria comunidade ou assentamento ou acampamento, causando surpresa e provocando a reflexão de seus próprios pais. E aí tem o depoimento aí de Pedro Mioto, tá? Quando escutei meu filho de 7 anos falando que ele tinha participado de um manifesto e que também ajudou a organizá-lo, senti a mesma sensação que a gente sentiu quando conseguimos conquistar a terra, este assentamento. Até hoje eu nunca tinha percebido que ele já estava na luta pelos nossos direitos. A escola está ajudando nisso. A partir desse dia, comecei a discutir com meu filho sobre novos direitos e deveres. Certamente não foi a menor surpresa de uma militante do MST interpelada pela sua filha Marina, de 6 anos, que lhe dizia que querer fazer uma viagem com seu pai para conhecer mais de perto um determinado local onde ele costumava ir e dizia ser muito bonito. A mãe, para testar o nível de consciência da menina, arriscou perguntar-lhe: e você já pensou onde vai conseguir o dinheiro para a viagem? Marina, mais que depressa, respondeu: não pensei não, porque esta não é minha tarefa. Sou criança e esta é parte de vocês, meu pai e minha mãe. Família, é engraçado, né? Porque a gente olha e fala, não, mas tem que dar senso de responsabilidade. A responsabilidade é o caralho! É o caralho! Inclusive, pra gente que é uma sociedade sem dinheiro, ou sem o dinheiro dessa forma mercantilizada, não! É isso, caralho. Isso daí foi um depoimento de uma conversa informal, tá? A partir da preocupação em não transformar as crianças em adultos precoces. Obrigado. A propósito das mobilizações infantis, por sua vez, um novo desafio vem sendo colocado ao movimento pelas suas crianças
Como trabalhar sua organização específica? Os coletivos infantis necessariamente devem estar vinculados à escola? Como potencializar a participação das crianças no processo de ocupação da escola, onde ele ainda não foi efetivado através das professoras e da comunidade? Como trabalhar intencionalmente a formação política e organizativa das crianças sem deixar de considerar o tempo de vida em que se encontram? E como continuar essa mobilização com os adolescentes e os jovens sem terra? Essas são novas questões que já começam a ocupar as mentes e os corações não apenas das crianças sem terra, mas também dos educadores da MST que as acompanham mais de perto e que, há algum tempo, já passaram a olhar para elas como presente e futuro desse movimento e de seu projeto histórico. Como parte do sujeito sem terra, pois, essas crianças, assim como as professoras sem terra, também são uma identidade produzida em um espaço conquistado na história do MST. Calma lá que agora eu tenho uma grande parte aqui para grifar, tá, gente? Só um minutinho. A característica da luta pela terra em família proporcionou as condições objetivas e o processo histórico de ocupação da escola construiu o espaço de emergência do sem terrinha como um sujeito próprio, feminino ou masculino, e que junta em si três componentes identitários: sua condição infantil, seu jeito criança de ser, com as suas características, interesses, desejos e sonhos desse tempo de vida, sua condição de estudante, porque foi assim que as crianças emergiram como sujeitos do movimento, mas que pode significar uma experiência com uma densidade bem mais profunda do que simplesmente estar na escola e sua participação direta na organicidade, na história do MST, que dá o tempero diferente em sua infância e em sua escola de vida. Nesse sentido, nem todas as crianças acampadas, assentadas ou filhas de militantes do movimento são de fato sem terrinha, embora seja essa a condição que produz em sua vida tal possibilidade. Reparem, né, que ela fala muito sobre esse sujeito e o sem terrinha também tá com S e o T maiúsculo e sem hífen. Ou seja, é no sentido do sem terra, que você pode ser sem terra com hífen, de ser uma pessoa sem terra que até faz ocupação. Mas ser sem terra, ser sujeito que luta pela transformação é outra coisa. Também aqui se trata de um processo de transformação, que é a parte da formação do sem terra do MST. É esse processo que vem produzindo declarações como essa, que é feita, né, no trecho da carta que as crianças sem terra escreveram no Rio Grande do Sul para o MST em 12 de outubro de 99. Somos filhos e filhas de uma história de lutas. Somos um pedaço de luta pela terra e do MST. Estamos escrevendo essa carta para dizer que não queremos ser apenas filhos de assentados e acampados. Queremos ser sem terrinha para levar adiante a luta do MST. Puta que pariu. Para o MST, a inclusão das crianças como sujeitos da organização traz ou reforça alguns traços da identidade que vem construindo sua história, e que são os próprios traços que permitiram que se abrissem para essa inclusão. Reforça a perspectiva de uma organização duradoura e permanente, a luta como projeto de futuro e de vida inteira. Novamente, aquilo que a gente vinha pautando, né? O princípio de educar gerações, e então as novas ênfases pedagógicas ligadas à cultura, aos valores, como forma de fazer a ligação entre o lado terno entre as novas gerações e o projeto histórico do MST. Também reforça o lado terno do movimento, que, se já se fazia presente com a incorporação do direito feminino, ficou ainda mais forte com a presença das crianças. Sem terrinha, sim senhor, sem terrinha, com amor. Que lindo, né, família? Que lindo. Um detalhe a mais de observar é o de como, nos últimos anos, a MST vem incorporando a figura das crianças na sua autoimagem. Elas estão na capa das agendas do movimento da revista Sem Terra, calendários, cartazes, painéis artísticos. Atualmente, né, nessa época talvez não, nessa época com certeza não, fotos no Instagram, vídeos e também protagonismo em várias e outras ações que foram surgindo nesse meio tempo, né? E é óbvio, né? E além de serem uma presença provocada em alguns momentos fortes no cultivo da mística do MST. Da mesma forma que a figura colorida e alegre do Sem Terrinha em seus encontros, manifestações e caminhadas começa a se firmar como parte da imagem pública do MST, também destacada pela mídia, seja de modo elogioso ou pejorativo, e junto com as crianças, aparecem suas escolas e sua experiência de educação. Para as crianças, por sua vez, participar do MST tem representado a possibilidade de viver a infância de um jeito diferente. Talvez mesmo a de ajudar a construir uma nova concepção do tempo de infância, que, ao mesmo tempo, recupere e recria elementos culturais da infância do campo, praticamente marginalizada das discussões que a pedagogia moderna tem feito sobre a criança, de modo geral, vista como um personagem urbano e completamente subordinado aos processos escolares de socialização. Buscar compreender como uma criança constrói essa identidade, participando de uma coletividade em movimento e ajudando a produzir novas relações sociais, novas formas de construir a vida no campo, certamente trará novos elementos para discutir a infância e seus espaços de educação.
Algumas práticas que hoje ainda são vistas com certa desconfiança ou estranheza por alguns segmentos da sociedade ou da chamada opinião pública, como, por exemplo, a sua participação nas marchas ou manifestações de protestos, encontros para sua formação específica, deveriam pelo menos provocar reflexões que se abram a novos sujeitos do olhar para a infância. Quem define, afinal, o que é ou não coisa de criança? O que pode ou não fazer parte do mundo infantil? Talvez a presença do movimento na vida das crianças esteja dizendo que próprio da infância. Afinal, é ter a possibilidade de vivenciar a totalidade das dimensões que formam a vida humana e que participar da luta pela recuperação de sua própria dignidade e de sua família é uma delas. Bom, família, por hoje é só. Esse só foi coisa pra caralho, embora eu acho que foi uma parte, um trecho de leitura mais rápido, né? Embora a gente tenha demorado, mas a gente leu pra caramba hoje, né? A gente leu aí 17 páginas mais ou menos. Então, coisa pra caralho. Mas, agora de uma perspectiva interessante, que a gente está olhando para a formação do Sem Terrinha como sujeitos históricos, né? E aí olhando entre a infância, a coragem e a ciranda, e a pedagogia. Enfim, é muito louco. Eu acho esse um bagulho muito lindo e talvez seja o ponto central do livro, mas que não aparece como ponto central, porque efetivamente é um dos pontos centrais. Enfim, não sei se eu estou sabendo explicar muito bem, mas tentando trazer uma conclusão para o que eu estou pensando, tá? Pensar a pedagogia sem terra a partir da formação e da educação do sem terrinha permite que a gente pense a formação e educação sem terra para tudo o resto. Porque quem vai formar as crianças vão ser pessoas que vão se formar dentro do próprio movimento ou dentro de cursos de pedagogia, educação e por aí vai, e depois vão retornar ao movimento isso. Beleza. Mas as pessoas que vão estar construindo esses espaços para a formação e educação vão ser do próprio movimento. Então é um processo de aprendizagem que ele se amarra, né? Não à toa, o próximo mini capítulo, subcapítulo é os sem terra que estudam e são sujeitos de sua própria pedagogia. É sobre isso que a gente está falando, né? E o olhar sobre da família para as crianças, e mais ainda da comunidade do movimento para as crianças, fundamentou isso. Não quer dizer que não tenham problemas, contradições, que seja tudo perfeito e maravilhoso. Mas quer dizer que é um passo que segue sendo importante desde que o MST é criado até hoje. E você vai ver, da construção do MST, a gente tem experiências educacionais muito antes. E aí você vai para Vygotsky, Krupskaya, para a gente se manter aí na Revolução Russa, e vai ter o elemento da educação e da formação. Você vai para Rosa Luxemburgo, vai ter o elemento da educação e da formação. Ela nem gostava de dar aula no partido, mas ela dava aula para o partido, porque ela entendia que era fundamental. Mas ela também entendia a aula de uma perspectiva do que era a rua. Né? Ela fala sobre a construção do partido não somente a partir de esclarecimento teórico, mas a partir de prática política de rua. Né? Quando eu entro no questionamento, quando a galera fala, mas os quilombolas não lutavam efetivamente por terra, eles não tinham um projeto político efetivo de transformação, não tinham escrito isso. Mas até aí, quantos acúmulos foram dados para a galera do Sergipe gritar os gritos de libertação da galera haitiana, velho? Não é um bagulho que veio do nada, alguém acordou, brotou na imaginação e falou, caralho. Não, a gente criou nossos caminhos, velho. A gente tava aqui, ó, plá, 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 plá. O bagulho é muito mais louco. E quando a gente tomar a dimensão disso e passar a se apropriar disso, ninguém segura. Ninguém segura. Ninguém segura. Só que isso parte de um processo onde comunicação está arraigada com educação e formação. Não dá para separar essas três coisas, senão a gente cria influencer. E aí o influencer que vai para casa do uma porra do que ele tá falando. Dane-se. Ainda consegui deixar muito da crítica aí que eu gosto de deixar sempre, né? Desculpa, gente, me exaltei. A gente se vê no próximo episódio. Fiquem na paz de Marx. Até mais. Um grande beijo. Tchau!